Sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Estamos aí para mais uma live, fazer mais aquele bate-papo descontraído com compromisso. Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente tem para falar nada mais, nada menos que de autismo mesmo e inclusão. Essa convidada que vai estar falando conosco aí vai falar muito sobre isso. A gente vai falar mesmo a realidade do que é o autismo, a nossa inclusão. Então a gente vai estar conversando muito em torno disso. Vocês me acompanham muito na rede social, né? Eu sou tipo um camaleão, né? Hoje estou aí com o meu cabelo azul em alusão. A gente fala que a cor azul em si, ela destaca muito a questão do autismo. Porque o autismo, a gente sempre fala, o autismo, ele vem mais, diga-se aparenta, na verdade, nas pesquisas, né? Ele acontece mais em meninos do que em meninas. Então, por isso do cabelo azul. Mas quem quiser me corrigir aqui, a gente está aí para estar corrigindo também. Tá? Eu sou muito de falar assim o prático, nada de muito detalhe para vocês acabarem entendendo. Antes de a gente começar a live, pessoal, não posso estar deixando de falar das pessoas aí, do pessoal que me apoia para esse projeto estar acontecendo, mas eu sempre falo, além desses, os apoiadores que eu falo, o que mais faz acontecer são vocês que estão aqui assistindo, curtindo e compartilhando. Quem não me segue, começa a seguir, divulga com amigos e para a gente cada vez crescer mais. Não poderia estar deixando de falar do Mamas Burger, restaurante aqui no município de Capão da Canoa, na Avenida Rudá 1004. Mamas eu tenho um carinho muito grande, é um local onde eu posso falar para vocês, se tu levar seu filho autista, tu vai ser atendido com todo um olhar, com todo o carinho, porque eu posso ser com propriedade, porque faz mais de 9 anos que eu vou em alguns finais de semana, a gente tem esse convívio. O Joel, o proprietário, é um cara sensacional, um ser humano ímpar. Então, Mamas Burger, na Rudá, em Capão da Canoa, no endereço na Rudá 1004. Não poderia estar deixando de falar também de Eu Patrão Barbershop, no município de Imbé. É o primeiro barbeiro inclusivo, barbeiro que atende crianças atípicas, autistas, entre outras deficiências, outras síndromes, mas que atende o autista, a gente fala nessa propriedade. É o primeiro no litoral aqui do Rio Grande do Sul, onde ele atende. Eu Patrão Barbershop, o Thiago, proprietário. Ele fica no município de Imbé, na Avenida Paraguaçu, em frente ao Mercado Superbom. Eu Patrão Barbershop. Siga no Instagram aí que vocês já vão estar conhecendo também o trabalho do Thiago da Eu Patrão Barbershop em Imbé. Também não poderia estar deixando de falar de Corte Azul Teia. Corte Azul é em Viamão, um pai atípico. Ele tem esse trabalho também, o trabalho de atender as famílias atípicas, as crianças atípicas, os autistas, e entre outras síndromes e deficiências. Faz um trabalho fenomenal, tá? No município de Viamão. Então, vão lá, entra no Instagram ali, Corte Azul Tech, vocês já vão estar conhecendo o trabalho dele também. Não poderia estar deixando de falar também de Anato, Núcleo de Terapia Ocupacional, no município de Tramandaí. A Ana, proprietária, faz esse trabalho, tem essa clínica, esse local, esse atendimento terapêutico. É só acompanhar ali no Instagram, Anato, que vocês já vão conhecer. É no município de Tramandaí, onde vocês também vão ter um atendimento. Quem precisa de uma equipe multidisciplinar, uma equipe que atenda, né, os teus filhos atípicos, terapia ocupacional, entre outras terapias em si, é só entrar em contato na Anato ali. Não poderia estar deixando de falar de Regis Tatu e Bruno Costa Tatu. São tatuadores independentes, né, cada um no seu trabalho. Um no município de Capão, outro em Atlântida Sul. Só seguir a rede social no Instagram, Regis Tatu e Bruno Costa Tatu. Pessoas também que têm um trabalho demais, um trabalho fenomenal. Pessoal, caso eu lembre de mais um apoiador durante a live, eu falo depois também, tá? O que eu venho falar para vocês hoje, tá? Hoje é o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu sou bem franco, direto e rápido para vocês, tá? Para falar isso, tá? Eu, Guilherme, um pai atípico, que vivo e convivo diariamente a questão do autismo, não só do meu filho Daniel, um autista de 18 anos, descoberto aos 3 anos de idade, são 15 anos na corrida, na luta pela causa, um autista nível 3 de suporte não verbal, que falo de verdade para vocês, já um relato inicial aqui já também, que eu nunca imaginei que o meu filho sairia do local, do ambiente onde ele está, eu digo casa, tá? O ambiente dele. Hoje eu posso dizer, são anos já, em torno disso, eu saio para almoçar, dou voltas, passeio, faço o que é preciso com ele, porque ele entende como é estar na rua, né? Entende, do jeito dele, né? Então,
posso dizer com propriedade isso. Hoje, exatamente hoje, eu falo para vocês de verdade, tá? É uma live de conscientização, uma live de vocês vão ver muitas falas aqui, relatos do que acontece mesmo com nós, pais atípicos, e essa convidada que vai falar dela em si, pessoa, mãe, e também dessa associação que eu busquei para estar conversando com vocês, vai mostrar muito que ela passa lá no município onde eu fiz esse convite para ela vir participar conosco, onde muitas mães passam em outros municípios também. Então, para não deixar aí, prolongar muito, vamos tentar buscar essa convidada aqui. E primeiramente, agradecer a todo mundo que está chegando, tá? Uma boa noite a todos aí que estão chegando. Vocês podem aí, vão curtindo, vão espalhando essa live para conhecidos de vocês, que a gente vai falar hoje muito de inclusão. Então, vamos procurar aqui, vamos buscar a nossa convidada para estar falando conosco aqui agora. Vamos buscar aqui, que a gente vai falar muito de inclusão hoje. Sabe que a gente procura a internet aqui para elas nos auxiliar, né? Então vamos buscar aqui, vamos ver, vamos fazer isso com... A gente está falando de inclusão, pode se organizar, porque é uma live, como eu sempre falo, bate-papo tranquilo, descontraído. Ó, já chegou mostrando como é um bate-papo bem descontraído, tá? Ai, eu não sei mexer aqui. Tá, ó, acabou de chegar, virou a tela, tá se organizando, é bem assim, tá? Não precisa ficar nervosa, já falei contigo em off, tá? Nós estamos bem descontraídos para falar de um assunto sério e importante. Mas por isso que eu digo, primeiro de tudo eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Se apresenta e conta um pouquinho primeiro dessa história dessa mãe, para depois a gente chegar na associação. Prazer, Guilherme, e obrigada também pelo convite. Eu fico morrendo de vergonha, porque assim, é a primeira vez que eu participo de uma live, eu não sou muito de ficar falando. Acaba que eu falo mais é pelo WhatsApp mesmo, assim, ao vivo eu fico com muita vergonha. Me chamo Maria Paula, eu resido a vida inteira, né? Nasci aqui no município de Tapes, que é mais para o interior, uns 100 quilômetros de Porto Alegre. E eu sou mãe da Pérola, que é uma menina autista, que hoje ela está entre o nível 2 e o nível 1 de suporte verbal funcional. Mas há 5 anos, e quase 6 anos atrás já vai fechar 6 anos, ela recebeu o diagnóstico de nível 2 verbal não funcional. E aqui eu não sei. Não, tá tranquilo. E aí foi tudo assim, né? Na época, quando a gente começou, minha mãe e eu, né? Moramos minha mãe, a Pérola e eu. Então, assim, na época era pandemia, quando a gente começou a suspeitar que ela era diferente das outras crianças, que já era muito nítida, ela estava com 2 aninhos naquela época da pandemia. Então, assim, a gente passou muito trabalho com ela. Desde bebezinha, mas aí na época da pandemia piorou porque ela começou a ter muitas crises dentro de casa, a gente saía na rua, eu estava escutando tu falar do teu filho, que hoje ele consegue sair na rua e é bem tranquilo. Como estava numa cidade pequena, eu tenho os pontos que eu andava, né, com ela na época da pandemia, e nesses pontos eu vou hoje e as meninas relatam para mim, nossa, não parece a mesma criança. Porque assim, que nem eu mencionei, a Pérola foi diagnosticada, né, até nível 2, verbal não funcional. Ela começou a desenvolver a fala mesmo com propriedade com 5 aninhos. Mas assim, na base de muita terapia. Aí com 5 anos ela já conseguia montar uma frase. Até então, não era assim, era bem complicado. E hoje, assim, a minha filha com muita terapia, porque desde aquela época, assim, a gente começou na pandemia a ter aquelas suspeitas, aí pedimos encaminhamento, aí na segunda consulta com a neuro, que ela consulta até hoje com a mesma neuro, né, via SUS, naquela época, quase 6 anos atrás, a fila de espera não era extensa como é hoje. Foi muito rápido quando chamaram ela, em torno de 2 meses. E na segunda consulta, a doutora já fechou o diagnóstico dela e eu não sabia nem o que era autismo, vou ser bem sincera, não sabia se era uma doença, não sabia, não tinha ideia do que era. Mas eu segui o direcionamento que a neuro me passou. Medicar, levar para fazer terapia e colocar ela numa creche, porque até então eu já tinha tentado colocar ela, mas ela tinha muitas crises, então não tinha
eu não conseguia deixar ela, minha única filha, então eu não deixava ela chorando, eu pegava e tirava. Aí a neuro disse, não, tu coloca ela na creche, pede um monitor. E aí foi aí que começou toda a nossa luta, né? Porque aí eu lembro que aí eu coloquei ela na creche para ela começar a ter a socialização. Aí na hora de pedir monitor, naquela época a gente não escutava muito assim a palavra autismo. Era uma coisa, né? Aqui em Tapos mesmo, eu só conhecia, até então eu conhecia um menino que tinha o diagnóstico de autismo, mas fora isso, não conhecia mais ninguém. Aí foi a primeira vez que eu fiz uma denúncia para conseguir obter um monitor para minha filha dentro da creche. Aí deu certo. Eu fui direcionada, porque aí, graças a Deus, assim, que nem eu sempre falo, eu sempre conheço pessoas iluminadas, que nem tu agora, que eu estou tendo o privilégio de conhecer, né? E aí eu entrei para outras associações que me acolheram de Porto Alegre, e as meninas começaram a me ajudar. Então, eu fiz uma denúncia que eu não tinha monitor na creche para minha filha. Aí, ganhei a monitora. Aí, a minha filha ficou, acho que uns 2 anos e pouquinho na creche com a mesma monitora. Não teve a troca. Como eu tive que fazer a denúncia para conseguir, né? Aí, nós seguimos com a monitora. Aí, depois, foi no ano de 2023. 2023, eu comecei a conhecer outras mães. E aí, quando. Posso falar agora da associação? Eu posso. É que eu falo muito, tá? Então tu me corta. Continua, por isso que eu quero que tu converse. Agora tu vai chegar na associação. Mas assim, da Pérola, né? A Pérola começou na creche, começou com monitora. Eu lembro que naquela época, quando a doutora fechou o diagnóstico dela, que foi na segunda consulta, né? A doutora pediu para medicar ela. E eu fiquei muito insegura de medicar. E eu fiquei assim, a doutora me deu, né, as receitas e falou, medica, faz isso, isso, isso. Aí, consegui a monitora, comecei a fazer a intervenção com ela. Ela era muito pequenininha, assim, ela mudou da água para o vinho com a intervenção, né? Com as terapeutas. Só que a medicação, eu me lembro que eu tinha muito medo de dar para ela, que era o risperidona. Eu tinha, assim, um medo desesperador. E a minha mãe também. Só que, assim, ela não dormia. Por mais que ela melhorou, né? Com a intervenção, ela melhorou. Ela ia para a creche, ela ficava em torno de 1h30, 2 horas. Que era só mais para fazer a parte da socialização ali mesmo. Então, assim, ela ficou aqueles 2 anos e pouquinho, pouco tempo fazia ali, não ficava direto na creche, era só mais para poder socializar. E eu levei uns 4 meses depois do laudo fechado para obedecer a doutora e começar a entrar com a medicação. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho porque a Pérola toma uma dosagem, ao invés da gente ter aumentado a dose, ela toma a dosagem mínima. Porque eu acredito muito no remédio, mas eu também acredito muito nas terapias. Não adianta só dar É um remédio. conjunto. É um conjunto, é tudo, é a terapia, é a medicação, é a família, sabe? É tudo junto. E eu lembro que naquela fase, naquela época, assim, né, passa um filme, e eu demorei para dar medicação, levei em torno de 4 meses. Aí quando eu comecei a dar, que a gente começou a ver assim, nossa, tá fazendo um bem para ela. E hoje, aí nesse percurso assim, de 5 anos e pouco, a gente já aumentou, depois a neuro começou a diminuir. Hoje ela toma uma dosagem mínima. Ela toma assim, é 0,25 de manhã, 0,25 de noite. É o mínimo do mínimo, só para ela não correr assim os riscos de ter crise, que nem ela tá numa fase difícil, vou ser bem sincera, assim, tá bem difícil agora, porque ela tá com 8 anos. E nessa fase, até, o que acontece, né? Tem os autistas, que é nível 2, nível 3, que não conseguem compreender quando algum coleguinha faz bullying, tá rindo. Eu sei porque a Pérola era assim. A Pérola, lá na primeira série, a Pérola via, né, alguém rindo dela, ela ia lá e ria junto. Ela não tinha esse discernimento. Hoje ela já tem. Então, assim, tá muito difícil porque eu tô numa fase com ela que ela não quer mais ser autista. Tá bem difícil, assim, porque ela me fala, mãe, eu não quero ser autista. Por que que eu sou autista, mãe? Por quê? Ai, por que que eu nasci autista? Eu quero ser igual a todo mundo, sabe? Aí eu tenho que conversar com ela. Aí eu falo da associação, eu digo, Pérola, olha como, né? A gente brinca aqui em casa, que ela é menina, então ela sonha em ser famosa, aquelas coisas. Eu digo, olha como tu é famosa, tu tem uma associação com teu nome, olha todo mundo que gosta de ti aqui em Tapes. E aí ela fica com aquela coisa que ela quer ser igual às outras crianças, porque ela vê assim, sabe? Ela consegue discernir
quando alguém tá rindo. Não na escola agora, porque recém ela começou o ano, mas desde o meio de 2025, já na segunda série, que ela começou com isso, assim, mãe, eu não quero mais ter monitora, mãe, eu não quero isso, mãe, eu não vou usar o cordão, mãe, não fala pra ninguém que eu sou autista. Então, assim, desde o meio do ano passado, já com 7 anos e meio, ela começou já a apresentar isso, que ela tá crescendo e eu vejo, assim, que ela... Hoje foi um dia, assim, que ela mascarou muito. Ela aguentou o dia inteiro. Aí, quando ela chegou da escola, ela desabou e começou a chorar. Ela chegou da escola, se deitou na cama, se tapou até o pescoço, pegou minha camiseta, colocou no rosto e chorava, 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 chorava. Agora ela saiu com minha mãe. Aí ela chorava porque ela tinha chegado no limite. A semana inteira foi puxada e ela tá fazendo um esforço maior do que ela consegue para conseguir se enquadrar dentro do ambiente. Hoje ela tá na escola regular. Eu vou ser sincera, por mais que seja difícil, assim, eu segui o pedido dela, que era de não ter uma monitora, porque não adianta eu também querer colocar a monitora para ela, porque ela não quer mais. Ela quer, então, assim, eu não vou tentar colocar, porque ela vai se sentir, né, ela vai acabar se sentindo diferente das crianças. Porque foi muito difícil no passado, do meio do ano até dezembro, eu consegui segurar a monitora com ela e consegui com que ela ficasse com a monitora. E aí ela me fez prometer que esse ano ela não ia querer, porque ela não... E hoje ela ainda tocou nesse assunto. Só que ela tem essas crises. Ela não tem mais aquelas crises agressivas, que nem tu comentou do teu filho. Antigamente eu não podia sair com ela. Eu saía com ela me batia, ela batia na minha mãe, ela se batia, ela não dormia. E tudo mudou, sabe? Mudou porque, assim, ela faz terapia já há mais de 5 anos. A gente tem todo um processo, tomar banho, lavar o cabelo, pentear a roupa dela, sabe? Tudo, assim, tem um processo. E eu lembro que nem eu mencionei, eu fui muito acolhida. Eu fui muito acolhida pela FAPA, que tem a Nara de presidente, pelo Projeto Angelina Luz, que tem a Érica. E agora há pouco também eu conheci o Jonah também, do Corte Azul. Então, assim, eu fui muito acolhida por todos. Pessoas muito iluminadas, assim, que me ajudaram em tudo. Aí, no ano de 2023, eu lembro que eu estava na faculdade até com uma colega minha. E aí, ela dizia para mim, ai, Maria, tu tem que colocar a tua energia em alguma coisa. Tem que colocar a tua energia em alguma coisa. Faz alguma coisa. E aí, ela que despertou isso em mim, que era para eu gastar a minha energia com alguma coisa que fosse voltada à minha filha. Porque ela dizia, olha só, tipo, olha tudo que tu conquistou pra Pérola, olha isso, olha aquilo. E aí foi que eu conheci outras mães, em 2023, mães que nem são mães atípicas. Primeiro eu conheci mães que eram mães típicas mesmo, e eu convidei elas pra gente fundar uma associação. E aí, a partir daí, a gente conheceu mães atípicas, e aí nós, na virada do ano, né, início de 2024, a gente passou muito trabalho, fazendo estatuto, correndo atrás de tudo. E aí, em 2024, a gente fundou a AFAT, que é a Associação de Familiares e Apoiadores de Autistas Tapenses. E aí nós fundamos, já tem 2 anos, né, a associação. Foi muito difícil o primeiro ano. A gente começou, eu me lembro, a gente tinha em torno de 20, 25 famílias ali. Era uma coisa assim, michuruca. Bem pouquinha família. Mas hoje a gente já está na média de 150 famílias. E dentro dessas famílias, não é só um filho autista. Eu tenho casos ali de mães que têm 3 autistas. E aí teve o menorzinho, recebeu o diagnóstico. Aí quando, né, começa a ir mais atrás, até porque assim, que nem a gente lê muito, o autismo tá na moda. Não é que tá na moda. Tá? Assim, o acesso está mais fácil, sabe? A ciência avançou muito. Que nem eu digo assim, a minha filha ontem foi um dia que ela consultou com a neuro, e a neuro dela disse, ela é outra criança, ela tá de parabéns. Mas ela precisa da monitora, só aí a neuro puxou, né, que ela precisava da monitora, mas ela não quer, então, assim, nesse momento a gente vai, né, vamos deixar assim. Mas a neuro reconhece, assim, tudo que a pérola antes, né, quando chegava lá no hospital, e hoje é outra criança. Então, assim, a gente tem essas crianças na associação, nós temos as mães, e muitas também são mães solo, né, Guilherme? A gente sabe que quando recebe o diagnóstico, é muito difícil, né, o pai aceitar. E mesmo assim, as mães que eu vejo, assim, né, que são casadas, mesmo assim, acaba que essa sobrecarga fica,
em cima da mãe. Porque tudo é muito difícil. Que nem eu me ensinou. Hoje é o dia 2 da conscientização do autismo. Mas tá, e o restante dos dias? Sabe? Tudo a gente tem que ficar lutando. Aí eu escuto muito, 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 assim, é uma coisa que eu escuto aqui em Tapes, que, ai, que nem a minha filha, ai, não tem cara de autista, realmente, hoje, tu olha pra ela, Mas nunca né, teve cara. conhece, não tem cara, mas as pessoas falam, ai, não tem autista, ela nem tem autista, se tu não sabe, isso aí, é mimo, é birra, realmente, eu mimo ela bastante, eu não vou mentir, realmente ela é mimada porque ela é só uma criança que não sai casa, então a gente mima ela, minha mãe e eu. Mas, sim, realmente, se tu não conhece a minha filha, tu é uma pessoa que não sabe o que é o autismo, não tem, né? Tu olha e tu acha que o autismo é uma criança que vai estar, né? A princípio, assim, é só aquele que vai estar em crise, se batendo, ou que, né, vai, não sei, sair correndo. A Pérola saía correndo, ela não tinha noção de perigo, aconteceu várias vezes. Eu lembro que no passado mesmo, assim, antes da gente fechar o diagnóstico dela, antes de eu saber que ela era autista na pandemia, nossa, tinha várias vezes que acabava que eu xingava todo mundo, porque já me chamaram de várias coisas que eu deixava ela sair correndo, que eu fazia as vontades dela, em momentos de crises dela, né? Até a gente entender que nem eu digo assim, hoje tu olha para ela sem conhecer. E no momento ali que ela tá mascarando, ninguém fala que ela é autista. Primeiro que eu digo não tem cara. Mas, segundo, ela consegue mascarar muito bem. Até que nem tu mencionou. O autismo é mais visível em meninos. As meninas, que nem tu mencionou do cabelo e tudo, as meninas mascaram muito mais. Então é muito difícil. A menina, a menina consegue, ou ela é tímida, ou ela é muito quietinha, né? Enfim, e a minha filha hoje, assim, por um lado, até quando as pessoas me falam, que eu falo, ela é autista, mas não parece, eu fico assim, que bom, porque eu tô no caminho certo. Mas ao mesmo tempo, assim, poxa, é muito preconceito, porque a gente, olha quanto tempo faz que nem eu conheço as associações, eu já tô há quase 6 anos, que tu já tá há 15, então, assim, as pessoas ainda não sabe, assim, ainda não sabe o que é o autismo. Aí hoje é o dia do autismo, aí eu vejo, assim, muitas pessoas levantando a bandeira, sabe? Porque é aquela coisa, ai, tá na moda. Tá, mas tá na moda pra eles, pra gente não tá na moda. Que nem eu falei, hoje a minha filha chegou em casa, ela teve uma crise, ela estava completamente sobrecarregada, depois a gente conseguiu, ela se tranquilizou, né? Tudo bem, agora ela saiu com a minha mãe, mas foi difícil, ela ficou ali quase uma hora no quarto. Então, assim, ontem a gente teve consulta com a neuro, então ela já se desregulou ontem, sabe? É muito difícil pra gente que vive. E é muito difícil ver o preconceito. Porque, que nem mês passado a gente teve uma reunião e eu mencionei assim, quando o autista ele é pequenininho, quando a criança é pequena, é muito lindo. Que lindo que é, até os 5, 6 aninhos, sabe? É muito lindo, tá usando cordão e tudo mais. Aí quando começa a crescer, que tá na idade da minha filha, é mal educada. É que tu não, né? Tu não tá educando, tu tem que dizer não. Eu aprendi a dizer não. Hoje eu consigo discernir o que é birra e o que é crise. Demorou, mas eu consegui discernir. Mas é muito difícil, muito doloroso pra gente que vive, sabe? É uma coisa que, quando eu me pego pra me lembrar, assim, tudo que aconteceu, aí eu vejo assim, cara, eu já passei por tudo que eu falo ali dentro da associação pras mães, da FAT, eu já passei. Sabe, assim, ficar esperando o atendimento de uma psicóloga, que a minha filha entrou pra fila, ficou esperando, eu fui, e aí não teve atendimento, é pra voltar semana que vem, e tu não marcou, e não sei o quê, sabe assim, então é tudo muito difícil. Foi assim que nasceu a associação. Aí hoje nós estamos em torno de 150 famílias, em 2024 foi muito difícil, porque assim, a gente não tem recurso. E eu vou ser bem sincera, assim, a minha meta também não é ficar buscando emendas, sabe? Buscando isso, buscando aquilo, Mas até precisa. Mas precisa. funciona, eu vou ser bem sincera, porque a gente acabou de fechar 2 anos de fundação, mas a gente ainda não tem os 2 anos de CNPJ, porque o CNPJ ainda demorou, porque aí nesse meio tempo eu conheci uma outra mãe que me apresentou uma lei estadual
que nós não precisamos pagar para fazer o registro, e foi daí que a gente conseguiu registrar a documentação, porque até então a gente não tinha, né, dinheiro para poder registrar, e aí com essa lei, aí demorou muito, porque até tu conseguir, né, ninguém fala que tem lei. Aí a gente mostrou a lei e levou em torno de 5, 6 meses para a gente conseguir fazer o registro. Mas a lei existe, e depois até te passo, porque assim, muitas associações nem conheciam. Então a gente ainda não fechou os 2 anos. E eu vou ser sincera, assim, eu não sei como é que funciona essas coisas assim de emendas. Nunca me envolvi com política aqui em Tapes, assim, que nem é uma cidade pequena que acaba que, meu Deus, assim, eu fico às vezes no olho do furacão. Tu vai se envolvendo aos poucos, tá? Mas eu vou te explicar o como, tá? Tu não tem partido nenhum, tu tem uma bandeira que tu levanta que se chama autismo, só isso. Tu não vai ter o partido X, o prefeito tal, não. Vai ter aqueles vereadores que querem apoiar, querem entender. O que não entender, tu vai começar a explicar o que é isso para eles entenderem. Eu acredito, tá? Pode ser que eu seja leigo também, para o teu município. Como tu falou que é um município de interior, então é uma coisa mais difícil deles entender. Tá, claro, esse mês de abril, sabe que vai chover tudo que se imagina. Tudo vai aparecer. Bandeira, eu apoio isso, eu faço aquilo. Eu sou bem transparente, tanto no lado de agradecer por eu ter o meu filho autista, mas hoje eu fiz um relato de manhã, como um pai atípico mesmo, figura de pai, mas um pai falando do quê? Eu vou falar abertamente para todo mundo aqui. Eu odeio autismo. Não as crianças ou adolescentes ou adultos autistas. Para entender, eu odeio o autismo, que é aquilo ali. Porque eu tenho 18 anos, o meu filho tem 18 anos, eu convivo há 15 com autista nível 3 de suporte não verbal. Eu sempre falo, cada família tem o seu autista nível 1, nível 2, a dificuldade é tão igual ou mais, de repente, da minha, que é nível 3. Porque a gente, como pai atípico, a gente começa a lidar e entender o nosso filho para conseguir colocar na sociedade. Porque eu sempre falo, a minha dificuldade não é lidar com o meu filho, é lidar na rua, a sociedade. Ou todo mundo acha que é fácil eu sair no final de semana quando me dá vontade. Acho que hoje vamos sair. Eu ir lá no restaurante almoçar e o meu filho ter o seu jeito e o jeito que é dele. Com um autista com mais de 1,80 m, com um cordão e um crachá identificando que é autista, e de vez em quando eu dou, por mais que eu vou em ambientes que eu já estou acostumado e estão acostumados com ele. Mas tu vê que tem pessoas que te olham assim, olha de um jeito diferente. Ou um olhar de coitadinho, que é aquele olhar que a gente sabe que tem, ou aquele olhar porque está incomodando. Eu já tive momentos que eu agora, graças a Deus, eu não discuto, não bato boca com ninguém, porque eu não preciso. Eu sempre falo. Mas tu tem que ir, porque eu não vou perder o meu tempo com o meu filho e a minha família, para discutir com alguém porque olhou com o meu filho atravessado. De repente, me ofender é diferente, mas olhou, eu perguntava por que tá me olhando. Eu, quando era mais novo, fazia isso. Então, perdeu alguma coisa? Tu não sabe o que é? Não olha, quer me ajudar ou quer entender? Então vem me perguntar. Não vem ficar me olhando. Eu faço um raio-x, eu não sei, Deus me dá essa... Como tu é mãe atípica, tu sabe. No local que eu tô, eu já olhei tudo o que aconteceu em torno do meu filho e eu tô cuidando dele aqui naquele momento. Eu já teve crises no meio de um mercado, que tu sabe que todo mundo já te olha, ninguém te espicha a mão ali, não quer uma ajuda? Não, só te olha. Shopping, praia, que eu já fui. Eu sempre digo, não tem onde eu já não fui com meu filho. Porque eu sempre digo, eu aprendi, eu tenho que viver o tempo que eu posso e quando eu consigo com ele. Porque amanhã eu não sei, é um dia após o outro. A preocupação que tu tem, eu também tenho. Mas e quando eu não estiver mais aqui? Só que eu também não posso ficar com isso na minha cabeça, porque senão eu não consigo fazer o hoje. Deus te deu a oportunidade, por exemplo, de tu ficar de frente de uma associação. E a gente fica pensando, será que eu precisava disso? Eu poderia simplesmente cuidar do meu filho. É por isso que nem eu digo, o Daniel tem 18 anos, faz 15 anos que eu poderia simplesmente de lidar com ele.
Só que deu aquele estralinho, eu sempre digo, a pandemia, para mim, foi um start, por exemplo, porque a gente conhece fono, tu conhece uma psicóloga, tu conhece uma professora, tu vai só com tu conhece, que, né? Aí, mas eu não vou guardar isso comigo. Eu vou fazer algo. Eu sempre digo, quando eu comecei esse projeto aqui, que vai fazer quase 5 anos já que eu estou aqui, o que acontece? Eu sempre digo o não para tudo na vida da gente, na frente da gente, que a gente vai fazer, o não a gente já tem. Isso é de arrancada. E se vai dar certo ou não, eu só vou saber se eu botar de frente. Pessoas me falam muitas vezes. A minha esposa é professora de educação especial. Foi a primeira professora do meu filho. Que é do meu filho, ele é do meu primeiro casamento. Só que nem eu digo assim, mas tu faz essas coisas porque a tua esposa é professora de educação especial. Gente, não. Eu vou explicar o porquê que é. Eu posso ter todas as ferramentas, tudo que imagina, tudo. Eu preciso de uma que parte de mim. Força de vontade. Entender que eu tenho que fazer. Então hoje eu digo assim, ó, assim para ti, Maria Paula, como tu tá também de frente de uma associação, eu te dou um parabéns de fazer, porque eu também faço frente de uma associação. E a gente sabe, a gente é pai atípico como qualquer outra mãe que está ali pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu também peço ajuda e peço socorro, do meu jeito. Só que a gente está de frente, levando martelada sou bem transparente, de vereador, de prefeito, de professor, de diretor, porque muitas vezes eles acham que tem razão de falar. Só que ninguém vive o que a gente vive. Não é se vitimizar, não é... Eu digo de verdade, eu te garanto que tu, como as famílias da tua associação, ninguém queria passar dor, sofrimento, noite sem dormir, acorda com o filho com crise, leva para a escola, vai às 8, volta às 10, tá num trabalho, muitas mães solo, não pode trabalhar, depender de um BPC que é um valor, entre aspas, eu vou falar irrisório, porque 1.600 e alguma coisa, não paga muitas vezes assim, ó, ou tu escolhe, te alimenta ou compra um remédio. E aí? Aí hoje a gente pensa assim, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para mim, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é 2, 4, 6, abril, maio, junho, julho. Porque todo dia tem que estar. Se entrar no meu Instagram, vai ver. Sempre tem uma postagemzinha. Ali, a gente sempre colocando, mostrando. Hoje é o dia da conscientização, mas assim, eu já tô pensando que hoje é dia 2 de abril e início de maio eu já tenho que entrar, porque assim, eu judicializo para conseguir as terapias para minha filha, né? Então, início de maio, eu já sou obrigada a entrar com orçamentos para renovar já pela terceira, quarta vez os atendimentos dela. Então, assim, eu já tô pensando, eu tenho mais um mês agora que tem um valor para poder pagar e mês que vem a gente já encerra. Então, assim, já fecha, maio fecha, início de maio eu já tenho que entrar. Aí precisaria? Sabendo que autismo, a terapia é contínua, tu não pode ganhar alta, raramente tu vai ganhar alta. Não precisaria, mas infelizmente aí a gente escuta muito assim, que nem tu falou do BPC. Ah, aquela mãe quer um BPC. Aí quando tu vê que, né, que a mãe deu uma saída, que a mãe tá no salão, se arrumando, colocando uns cílios, fazendo cabelo, eu falo porque eu escuto. Ah, mas por que que ela não vai lá e não paga tal coisa pro filho dela? O que que ela tá reclamando? Que nem tu mencionou, será que a gente precisa? Hoje foi um dia ainda que eu estava saindo da padaria e encontrei uma conhecida minha e ela veio também, Maria Força, não sei o quê, por conta de alguns acontecimentos, né? E aí eu falei assim, olha, não sei se eu nasci para isso. Ela, não, mas tu não nasceu para isso, mas tu tem que ficar pela tua filha. Porque assim, é tão difícil, aí eu penso assim, hoje a minha filha está estável, porque que nem eu judicializei, ela tem as terapias, mas mesmo assim, eu sou muito pelo certo, eu não queria ser assim, mas eu sou 8, ou é 8 ou é 80. Então, assim, tem alguma mãe que me manda mensagem, Maria Paula, aconteceu outra coisa. E aí eu já vou lá e já quero resolver. Eu fico muito indignada com as coisas, porque a minha filha tá tendo. E por que que teu filho não tá tendo? Sabe? Que nem na associação, quando a gente fundou em 2024,
éramos em torno de 20, 25 no máximo de famílias. E começou muito pequeno, e que nem eu falei, assim, começou com mães atípicas e com mães típicas também, que me ajudaram ali, que me deram maior apoio, que acreditaram em mim, porque assim, nem eu consigo acreditar muitas vezes em mim mesma. E aí, elas acreditaram, a gente, em 2024, a gente fez muita coisa. E que nem eu falei, assim, sem termos verbas, sem termos nada, que nem eu brinco, assim, um bando de mães loucas, porque é assim que eu recebi o apelido aqui em Catos, né? Aí eu brinco fora, é um bando de mães loucas que correm atrás dos seus direitos, que tem que escutar todo dia, né? Ai, teu filho não tem nada, o que teu filho tem é uma birra. Ah, aquela lá tá atrás só porque ela quer o BPC, né? Assim, é tanta abobrinha, e aí, sim, que nem precisa ter um dia, eu fico feliz que nós temos, né? O Dia Mundial de Conscientização, mas hoje, na verdade, eu acredito que o decorrer do mês inteiro de abril vai ser tudo muito lindo. Só que vai 1º de maio, ninguém mais vai lembrar, sabe? E aí, que nem falou das terapias, a minha filha faz terapia para poder conviver com teu filho na rua, para poder conviver com teu filho na escola, para poder conviver com teu filho lá no parquinho, quando as mães me olham com, né, com caras feias. A gente vai no parquinho ali na pracinha, a Pérola já tá numa fase que ela não usa nem cordão, então ela não quer usar, e aí ela, às vezes, acontece de ter uma crise ou outra, porque as crianças não conseguem compreender muito bem ela. Crianças diferentes, assim, que estão né, no parquinho que não tem contato diário com ela. E aí já é um motivo para desestabilizar ela, para ela se desregular, e depois quem aguenta aquilo em casa, sabe, somos nós, porque aí chega em casa, desce. Tu vai ver quando ela chegar com a minha mãe aqui, ela já vai vir aqui, Maria Paula, porque ela me chama de mamãe e também de Maria Paula. Aí ela já vai vir, Maria Paula, me dá atenção, desliga o telefone. Porque, Guilherme, assim, na associação a gente tem, nós temos um projeto também que é muito legal, que é o projeto Aquateia, Japur Esporte, que tem, né, o Japur, ele aceitou fazer esse projeto. Ele é professor de natação e ele tem esse espaço, né, da natação, tem a piscina, né, o espaço, enfim. E eu lembro que quando eu convidei ele ano passado, foi em março. E eu achei assim, não vai entrar na minha loucura, né? Nem tive contato. Mandei uma mensagem, falei, tu aceita fazer um projeto de 3 meses? E ele prontamente aceitou. Até na época, acho que ele, se eu não me recordo, ele nem estava dando aula de natação. E ele aceitou foi quando a gente conseguiu ter mais visibilidade, porque em 2024 foi muito difícil. Eu achei que a gente não iria sobreviver. Até porque nós fundamos em março e o CNPJ saiu no final de setembro. Então, assim, as pessoas não acreditavam, não tinham respeito, sabe? Era tudo, que associação. Até porque, assim, a gente não tem um espaço. Cada vez que a gente faz um evento, a gente se reúne em algum local. E aí o Japur aceitou. Não, né? Vamos entrar com o projeto, vou dar aula por 3 meses. A gente tinha 5 crianças, porque não tinha como ele ficar dando aula para mais crianças do que isso. E hoje a gente já fechou 1 ano de projeto agora. Em março, a gente fechou 1 ano do projeto, voluntariado, que ele dá as aulas de forma voluntariada. A gente está na média de 30 crianças. A gente está com 4 turmas. Assim, o negócio tá crescendo, sabe? Tá crescendo muito. E ano passado foi graças ao projeto dele que a gente conseguiu ter mais respeito e o pessoal começou a ter, né, como é que eu posso dizer assim? Eles começaram a ver a associação com outros olhos, porque elas têm um projeto de natação que está ajudando, não era só as mães ali correndo atrás, sabe? Porque que nem assim, o que a gente auxilia? A gente faz a CPTEA, a gente faz o Passe Livre, a gente encaminha para o BPC. A minha parte, o que eu mais amo é encaminhar para a Defensoria Pública para judicializar, porque aí eu faço toda a parte ali burocrática, encaminho lá para a Defensoria, para as mães conseguirem judicializar e entrarem com as terapias, porque é o mais difícil. Então, assim, ano passado a gente cresceu muito, sabe? Aí a gente tá com esse projeto, a gente tem essas crianças, que são crianças, na verdade, que não estão tendo nenhum tipo de intervenção no momento. Essas crianças que estão hoje na natação, que a natação é uma terapia, sabe? Eles vão ali, é a única coisa que eles estão tendo no momento. Porque, que nem eu falei, eu judicializei.
Mas tem muitas que ainda não conseguiram, judicializaram, mas a gente sabe também que, infelizmente, eles te mandam pra lá, tu tem que comprovar que teu filho é autista, porque é que nem tu falou do autismo. Eu não gosto, tu falando, eu me lembrando da Pérola. A Pérola não quer ser autista. Ela falou pra mim, por que eu nasci autista? Eu não quero que ninguém saiba que eu sou autista. Então, assim, o autismo dói, sabe? E dói porque a gente sente na pele mesmo, sabe? E a gente tem essas mães, eu fico tão feliz porque eu penso assim, meu Deus, eu nem mereço tanto carinho delas, que nós somos as mães que correm atrás, a gente faz audiência pública, a gente faz rodas de conversa, trazemos também alguns profissionais, e que nem eu digo assim, é tudo uma ajudando a outra, sabe? É uma corrente, a gente trabalha de segunda a segunda, sem horário, sem feriado, sabe? Uma ajudando a outra. E é legal, sim, é legal. Não precisaria, tem muitas ali, não é só eu, assim, tem muitas lá dentro do grupo que também não precisariam, né, dar a cara a tapa, mas também, que nem eu, elas não se calam, elas vão atrás. Ah, essa daí é uma amiga minha, que ela não é autista, mas ela é muito apoiadora da causa. E o Jonathan também tá na área. E aí, agora eu fiquei com vergonha. Não, mas é assim, a gente tem as pessoas que acompanham e gostam da gente. É por isso que faz a gente fazer as coisas. É, a Porque Alessandra, não, a Alessandra agora entrou, teve um dia que ela foi viajar em Camaquã e ela me mandou mensagem e falou, vou te mandar o contato de uma menina que é mãe de autista e tá aqui em desespero com o menino porque ela acabou de fechar o diagnóstico e tal. E ela me passou esse contato e é assim que a gente vai, sabe, crescendo, que nem hoje no momento. Eu também, eu não tô trabalhando, eu tô terminando a faculdade de Direito, porque eu já tô assim há uns 10 anos, né, tentando e aí, quando eu comecei a estudar antes de ter a Pérola, só que na pandemia, quando a gente começou com a suspeita dela, eu tranquei a faculdade. Aí, quando a gente fechou o diagnóstico, eu não quis mais estudar, porque eu pensei, não vou estudar porque eu vou cuidar da minha filha. Aí, eu fiquei alguns anos sem estudar e voltei faz pouco tempo. E agora, neste semestre, eu estou terminando. É muito difícil, mas eu estou terminando, até porque a Pérola me cobra muito. Mãe, tu tem que estudar e tu tem que te formar. E ela me dá muita força. Então, assim, a gente vai. Eu fico muito feliz, assim, eu vou ser sincera, eu nem acredito que essa sessão tá tomando um rumo que nem eu imaginava, sabe? E ao mesmo tempo, assim, é muito difícil porque a gente acaba sofrendo perseguições, porque, que nem tu falou, tem a tua associação, então tu tá à frente, né, de uma associação. Eu digo para as gurias, hoje eu tô à frente da associação, mas eu não sei se, né, se eu vou conseguir ficar os 4 anos, porque às vezes a gente leva muita, sabe, é muito difícil. Mas aí eu caio, eu levanto, aí eu choro. Semana passada foi uma semana que eu comentei ali contigo no telefone, que aconteceu muita coisa. Então, assim, eu chorei bastante. Mas, enfim, a gente tá aqui, a causa é a mesma. O que eu mais busco, que às vezes parece que eu falo grego, porque as pessoas não entendem, é a gente ter união, sabe? Ter união. O autismo sempre esteve aqui, não é uma coisa que nem tu tá há 18 anos, faz 15 que tu tá na causa, sempre esteve, sabe? Só que o autismo, que nem aqui em Tapes, que é a cidade onde eu moro, pra mim, eu só fui, de fato, saber o que era o autismo quando eu senti na pele com a minha filha. Que a minha filha recebeu o diagnóstico de autista, então, até então eu não sabia. Da mesma forma, tem muitas mães que acabam chegando pra gente. Eu sempre digo assim que eu não vivi o luto, porque quando a neuro disse a Pérola é autista e aqui tá o diagnóstico, enfim, deu, né, me entregou o laudo, a minha mãe e eu, a gente não chegou a viver esse luto. Até hoje, assim, já tem anos e eu ainda não consegui viver o luto. Porque para mim foi uma libertação saber que a minha filha, tá, eu não sabia o que era, eu achava até que era uma doença, né, eu era bem, sim, bem leiga. Mas lá atrás foi uma libertação porque eu sabia quais os rumos tomar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Na função do remédio eu ainda me segurei, sofri mais um pouquinho ainda com a Pérola. A Pérola também sofreu, porque eu demorei ali uns meses para medicar. Mas foi a melhor coisa. Semana passada, agora, eu recebi uma mensagem de uma mãe também. E essa mãe me disse assim, Maria, eu tava com muita dificuldade para aceitar e para levar o meu filho. Eu levei o meu filho no neuro. Paguei uma fortuna, porque
se vai esperar via Gercom, teu filho vai ter 15 anos e não vai ter um diagnóstico fechado, e não vai ter uma intervenção, e não vai, né, não vai estar tomando o remédio que deveria, enfim, porque a gente sabe a demora que é o Gercom. E aí ela pagou, levou, fechou um diagnóstico, começou a medicação, e ela me fala assim, a minha filha, ó, ela chegou, a minha filha não é mais a mesma, ela diz, a minha filha não parava, a minha filha não conseguia isso, não conseguia. Vem aqui, não, esse Guilherme, eu tô na live. Live do Instagram. Na live do Instagram. Essa é a Tudo Pérola. bom? Como é que tu tá? Oi, responde. Oi, gente. Oi. Mãe, que a mãe vai conversar aqui. Dá licença, amorzinho. Vai pra lá, que tem que ficar quietinha agora. A Dariane tá dando um oi. Eu conheço a Dariane, sabia? A Dariane é amiga minha de canal de YouTube. Tem um WhatsApp, grupo, daí a gente conversa bastante. Foi ela que me indicou vocês pra conversar. Não sabia! Oi. Oi. Deixa a mãe passear agora, dá licença. E não, a Dariane conhece desde que eu era. Ó. Eu era pequenininha. Que vergonha. Agora eu já tô até com filha. Mas acho que eu conheci uma Pérola também, mas ela não conhece desde a adolescência. Pérola, fecha a porta aqui pra mim, por favor. Fecha a porta. Tá, então tem que ficar quietinha, tá? Agora eu me perdi. Não, mas é tranquilo, tava falando da... Até eu tô tão... A gente, assim, quando a gente tem os filhos, agora a gente vai até mudar, não vai mudar, é o assunto da gente. Quando vem os filhos, que eu lembro até hoje, teve um momento que o meu filho, ele tava aqui em casa comigo no final de semana, eu fazendo live, era na sexta-feira, ele chegou, ficou me olhando ali, eu chamei ele. Ele, como é um autista nível 3 esporte não verbal, ele chega aqui, olha um pouquinho e sai. Quando a gente tem isso, assim, com os filhos perto, a gente se emociona, porque assim, ó, a gente nunca imagina que vá fazer algo para ajudar as pessoas. E quando tu tem isso aí, ó, eu sempre digo, eu sei tudo o que tu passa, eu falo pra ti, eu sei tudo que tu passa, o que ela passa, que tu falou de, não quer, não isso, aquilo, porque ninguém quer ter um cordão pendurado no pescoço. Ninguém quer dizer que é. Eu quero ser um ser humano como eu sempre, do meu jeito. Eu sempre falo, Daniel, teve momentos que eu falo, o Daniel não é autista? Não, eu sei que ele é autista, mas eu falo, não é. Não, mas ele é autista. Mas o que eu digo, por que às vezes eu falo que não é? Ele é um adolescente, agora já está um homem, 18 anos, que tem uma dificuldade a mais que as outras pessoas. E ele vai lidar com isso, a gente vai lidar com isso. É que nem a tua filha. Ela tem a dificuldade, mas ela vai passar por isso. E ela já sabe, ela entende muito, ou ela está ouvindo aqui. Ela entende isso, tudo que ela vai. Tudo que ela tem, ela vai passar mais que os outros. É uma dificuldade? É uma dificuldade, assim, eu me preocupo muito, a minha mãe e eu. Como é que vai ser, né, a adolescência dela, como é que ela vai lidar. Mas vive hoje. Vive hoje. Eu vou te dizer, vive hoje. Eu sei que mãe, principalmente a mãe, desculpa eu te cortar, vive hoje. Vive o amanhã. Ela vai chegar na adolescência. Eu tenho todas essas etapas. Eu sempre digo, o Daniel está com 18. Nasceu, 3 anos de diagnóstico. Como vou lidar? 6, 8 anos, 9 anos. Como é que... Aí vai indo. Daqui a pouco, chegou a adolescência. Como é que eu vou lidar com o autista na puberdade? Não verbal. Não, eu sei que ele não vai... Não vou dizer que a tua filha não vai se envolver com alguém, que é preocupação de mãe. Tá? Mas mesmo que não fosse, como eu vou lidar? Como eu disse, eu estou com 15 anos já vivendo com ele. Tudo que eu vejo as mães passar, não é que eu sempre falo, Guilherme, não, eu não sou mais, não é que eu sou mais que ninguém, são vivências, por mais que seja autista, nível 3, mas tudo que um autista passa, eu sempre falo, cada autista é do seu jeito, óbvio, cada um é diferente, mas cada pai passou se não igual ou parecido que a gente passa, porque eu digo, Daniel com 18 anos, hoje agora eu fico lidando puberdade, adolescência, como é que eu lido, hormônios, medicação, irritação, birra, crise, o que é. Então, tudo a gente passa. Por isso que eu digo, eu sei que se a gente se preocupa, eu também me preocupo muito, mas vive o hoje. Por mais que, mas eu tenho que pensar, não, vive o hoje. Porque eu falo de verdade, isso eu já levei uma vez, eu puxei de orelha da minha mãe. Eu falei bem assim, mãe, se amanhã eu não acordar mais, eu sei que a minha parte eu fiz. Mas mãe, Deus pediu para mim cumprir a minha parte até aqui. Se eu tiver que subir, vai ter que lidar conforme tá. Mas
não é eu que faço. Eu estou aqui como uma ferramenta, um grãozinho de areia na terra. Eu sempre digo, eu estou fazendo a minha parte como eu posso. Às vezes até posso dizer que eu erre. Vou dizer que ninguém é perfeito. Mas eu digo, hoje, se me dissesse a mesma coisa que eu vou falar que a minha mãe já não gosta, se eu tiver que encerrar uma live hoje, amanhã eu não sei, meu dever está cumprido aqui. Porque a gente ter filho autista, eu tenho uma coisa que eu já pensei muito, sabe? Às vezes aquela questionamento, porque eu já não falo mais isso. Deus me deu uma oportunidade de eu entender o que é olhar para o próximo, para aquela pessoa, olhar o que está passando aquela outra pessoa. Mas como é que tu diz por quê? Eu estou num sofrimento e eu não sei como é que eu vou lidar. Aquela pessoa, teu vizinho, às vezes do lado lá, está passando uma dificuldade e tu nem deu bola para o que está acontecendo. A gente não sabe. Faz muitos anos, eu não sei se é porque a gente tem um filho atípico, né? Eu não julgo aquela pessoa pelo que está acontecendo. Às vezes eu estou no local, tem uma criança gritando, berrando, eu só dou uma olhadinha para o lado só e vejo. Se é alguma coisa que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Porque eu sei que aquela família, se tu começar a cuidar, ela se fica acolhida, assim, incomodada no sentido assim, com vergonha, você ou não. Eu entendo isso. Exatamente. Assim como tu sabe agora. Tu tá aprendendo cada ano. Eu sempre digo, cada ano que passa, Eu tô aprendendo. eu não ensino, eu sempre digo, eu não ensino o meu filho, eu aprendo. E ainda quando a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de ser frente, de se te botar, né, se te colocar à frente de uma associação, ou ser frente pode ser um grupinho de WhatsApp, mas quer ajudar aquelas famílias. A gente acaba entendendo que a gente está aqui para fazer algo. E algo diferente. É diferente? Não sei se é diferente. Tu tá aqui para fazer algo. Então eu entendi hoje que por eu ser pai atípico, eu poderia entender um pouquinho e ajudar uma família do meu lado. Eu sempre falo, hoje se eu sair de uma associação que eu faço parte, não foi a associação que fez o Guilherme crescer, ou fazer uma ação paralela ao projeto que eu tenho, ou ajudar uma mãe que entrou em contato comigo. Eu já fazia isso. Eu sempre falo, educação do meu pai e da minha mãe. Mas eu também tenho outra coisa. Eu aperfeiçoei aquilo que meu pai e minha mãe ensinou. Ajudar o próximo é uma coisa, eu falo hoje, né? É muito simples. Mas se parar para analisar quem não faz isso, acha que é difícil. Mas não é. Às vezes tu dá uma palavra de apoio para aquela pessoa, num WhatsApp, num áudio que a gente conversa, numa escrita, às vezes é o que aquela família precisa. Então é difícil às vezes entender, mas se cada um pensar um pouquinho, é que nem eu falei hoje, quando eu te falei da questão de falar um relato de um pai atípico. Se a sociedade entender um pouquinho o que a gente passa, eu suspiro muito em falar isso quando eu falo disso mesmo, porque todo mundo acha um pai atípico que está rindo, está sorrindo e está brincando, sempre atrás disso há uma depressão, há uma síndrome do pânico, há uma dificuldade de lidar com algo, mas tu tem que respirar todo dia e sair e enfrentar um caminhão de leão, sei lá, o que seja aqui na frente da gente. E às vezes a gente vê, não só uma sociedade, eu sempre falo, sabe? Eu gosto de... É chato isso quando eu falo, é quando a gente fala assim, de poder legislativo e executivo, entender o que um pai e uma mãe atípica passa. Porque eu falo, infelizmente, tá? Porque a gente depende, é que nem tu acabou de dizer antes, eu não gosto da política, não sei o que, mas infelizmente Precisa. tu depende das políticas públicas elas saem da onde? Do legislativo, do vereador que fez um projeto, que tu foi lá, conversou e fez um projeto, se entrar em um acordo para fazer funcionar. Então tudo é assim. Mas o que mais eu gosto de te falar assim, sabe, Maria, assim? Oi, gente. E para tua filha que está aí também, que continua fazendo o que tu faz, sabe? Continua sendo a pessoa que quando eu comecei a conversar contigo, tu não sabe se tu vai ficar 3 anos, 4 anos na associação, mas tu quer deixar uma associação. Sabe, assim, é que nem eu sempre falo para as mulheres, eu não sei se eu vou aguentar muito dentro da associação, mas é que nem tu falou, tu já existia antes
de tu entrar para, né, para a associação que tu participa. E a mesma coisa desde que eu recebi o diagnóstico da pérola, desde o momento que eu precisei, semana passada, eu comentei que foi uma semana muito difícil, porque eu recebi, assim, né, algumas mensagens, porque é que nem assim, eu sou uma pessoa, Guilherme, que assim, eu só tenho a pérola de filha, mas as outras crianças também são, eu sinto, que nem eu brinco assim, eu sou mãe eu tenho os meus filhos, né, eu tenho os meus filhos, então assim, acontece muita coisa, aconteceu outra coisa com tal criança, e eu já falo, não, peraí, eu já ligo, às vezes a mãe, tipo, tá calma, tá tranquila, não, peraí, vou ligar, vamos resolver isso aí, vamos fazer tal coisa, sabe, assim, eu já vou, eu não fico, eu não tenho muita paciência pra ficar esperando. Aí, semana passada, eu escutei muito assim, tu expõe a tua filha. Eu chorei bastante, porque eu também, assim, não sou de ficar chorando, só que chega uma hora, assim, que a gente, sabe, assim, precisa. Até porque eu tenho a pérola, então eu não sou de ficar chorando. Eu acabo que eu me explodo muito e não choro. Aí, uma semana passada, eu, né, acabei ficando muito triste, porque eu escutei isso assim, tu expõe a tua filha. E em 2024 eu escutei isso também, lá quando eu fundei a associação. E aí agora Eu vou te cortar, eu coloco meu filho, vai no Instagram ali, tu vai olhar, vai no YouTube, tu vai ver, tá lá meu filho, minha terapia, outras coisas mais, eu exponho, porque a sociedade tem que entender. a gente precisa, é que nem assim, eu não gostaria de ficar ali levando a minha filha com cordão, eu não gostaria de ficar tendo que levar a minha filha para fazer perícias, para poder ter terapia, sabe? Sendo que ela já tem o diagnóstico, ela já é tratada no hospital público, então assim, e eu sou obrigada a expor ela. Não é que eu gostaria que ela fosse exposta, mas o próprio sistema me obriga a ter que expor. Porque se lá atrás, desde a primeira vez, eu me lembro assim, como se fosse hoje, quando a minha filha iniciou na creche, que eu tive que fazer uma denúncia para conseguir a monitora, naquela época, os coleguinhas dela e os pais não sabiam que ela era autista. E eu não sabia que eles não sabiam. E eu fiquei sabendo depois de alguns meses, que eu me lembro até hoje. Até hoje, assim, eu me recordo, parece que eu vejo a cena, que eu fui levá-la para a creche, eu coloquei o cordão nela, e eu fui com ela expondo ela mesmo. E aí era uma reunião de pais, tava todo mundo na frente da creche, e eu falei para todo mundo, a minha filha é autista, que não sei o quê, porque ela é autista, que ninguém sabe, que ninguém fala. E os pais, sério, eu não sabia, porque às vezes aconteciam algumas coisas, e as crianças não tinham, claro, são crianças pequenas, que nem a Pérola. A Pérola, ela tem um entendimento, ela tem um diagnóstico, agora ela já entende mais, né? Mas desde os 4 aninhos eu comecei a contar pra ela, Pérola, tu tem que tomar remédio. Até então, quando eu comecei a dar, eu fiquei 1 ano e pouquinho dando escondido. Depois eu já comecei a dizer, Pérola, tu tem que tomar remédio. Hoje, ela diz, mãe, tu me deu o remédio? Mãe, a mãe Rosa me deu o remédio? Não, aí às vezes eu falo assim, filho, hoje acho que eu nem vou te dar um remédio. Ela, não, mãe, tu tem que me dar um remédio, é um remédio pra minha cabeça. Então, assim, ela já tem. Por isso que ela tá com esse negócio que ela quer, ela tenta mascarar para conseguir ser igual às outras meninas. A gente teve agora, semana passada, ela pediu muito para fazer uma festa das meninas, fizemos aqui em casa. E na hora das brincadeiras, ela não tem muita motricidade. Então, assim, na hora de girar, né, gira e tem que sentar na cadeira quando a música para. E ela perdeu todas as vezes. E ela chorou desesperada. E aí as meninas que vieram, as meninas que já conhecem ela, né? Aí elas, não, Pérola, a gente vai dar um lugar pra ti. E ela ficava realizada, sabe? Agora ela trouxe a gata, até vou fazer um relato também. Na terça-feira, ela chorou desesperada, porque ela queria levar a gata no hospital, que nós fomos ontem, né? E ela chorava, mas chorava, que nem hoje ela chorou quando chegou. Ela chorava desesperada antes de dormir, porque ela queria levar a gata. Porque a gatinha dela é o bichinho de acolhimento dela, né? E aí ela chorava, chorava, chorava de verdade, não era birra, sabe? Não era mimo, ela sofreu, porque a minha mãe e eu, a gente ficou não sei quanto tempo dizendo, não dá para levar. Tanto que ontem lá na neuro, eu pedi pra neuro, doutor, explica, a senhora explica, né, como é que para ela saber, porque ela chorou muito. Então, assim, nossa, foi difícil, porque não foi um choro de birra, não foi um choro de teimosia, que nem agora. A gente vê ela aqui, mas não vê o sofrimento que ela, sabe, assim, hoje ela não tem mais crises agressivas. Quando ela era pequena, eu lembro que ela tinha muito hiperfoco nos animais. Só que ela machucava.
Ela tinha hiperfoco em pintinhos pequenos e porquinhos da Índia. Eu comprava vários para ela. Eu sei que eu também era errada, mas enfim. Só que eu comprava e quando eu via, ela ia lá e, sabe, apertava. Aí ficava brincando, quando eu ia ver o bichinho tava morto, sabe? Então, assim, demorou, porque ela tinha um ano e meio, mais ou menos, até eu me dar conta que aquilo ali não era, sabe? A gente, às vezes, também demora um pouco, né? Só que quando Sim, veio o diagnóstico, para mim, foi a melhor coisa, porque eu consegui. Hoje eu consigo ajudar outras famílias, sabe? O que eu mais quero é que as outras crianças também. Eu não sei, que nem tu falou, para não vou tentar pensar muito no futuro, mas eu penso, meu Deus, hoje a Pérola tá na escola regular, tá no terceiro ano, será que ela vai conseguir seguir na regular? Que nem agora, ela tá sem a monitora, será que ela vai conseguir? Eu fico muito sofrendo por antecedência. E eu penso assim nas outras crianças, sabe? E é tudo muito difícil para a gente conseguir ter um acesso. É tudo muito complicado, a gente escuta. O que eu falo mesmo é assim, ó, enquanto tu não passar na pele, enquanto tu não tiver, sabe, um filho ou um sobrinho, tu viver aquela realidade entre quatro paredes, tu não vai te importar. Porque é aquela coisa, o autismo tá muito na moda hoje em dia. Até parece assim que é muito fácil comprar um laudo, sabe? É muito fácil tu ficar na fila com o teu filho em crise e as pessoas te olhando com cara feia. Eu sou uma pessoa muito cara de pau, então assim, quando eu vejo, seja no posto de saúde, seja no mercado, eu vejo que tem uma criança que está em crise, eu já chego naquela mãe, eu já vou conversar. E aí eu sou muito alegre, né? Aí eu já pergunto, ai, ele é autista, né? Se a mãe, eu vejo assim, se a mãe também não vai me xingar, né? Aí eu já pergunto, aí a mãe, ai, né, tô esperando. E que nem assim, na associação a gente tem uma psicopedagoga que ela ajuda também nessa intervenção com os documentos para poder alimentar o GERCOM, que é a Tianice, que ela ajuda, ela faz essa parte assim da intervenção, porque a gente precisa alimentar o GERCOM para conseguir sermos chamados. Então, assim, que nem eu disse, a associação tomou um rumo grande, e às vezes eu penso assim, meu Deus, eu fico com medo, porque eu não sei nem se eu estou preparada, sabe? E eu fico feliz da Pérola, que nem agora, veio aqui, conversou, falou. E se lá atrás eu não tivesse ido atrás, não tivesse exposto a minha filha, que nem eu precisei expor ela, hoje ela não seria assim, sabe? Eu não sei assim, não consigo imaginar. E hoje eu estou assim por causa da Pérola. Porque também se não tivesse vindo o diagnóstico dela, tudo, né? Todas essas crianças, essas mães que eu tenho muitas, assim, que hoje era um dia que eu tava ali na praça, e aí teve uma mãe que falou, ela tava ali também, eu nunca tinha visto ela pessoalmente, porque eu converso muito com elas pelo WhatsApp. E aí ela falou, tu é a Maria Paula da FAT? Aí eu falei, sou. E ela, eu sou ela. E aí eu, mas não sabia. Aí ela veio, me cumprimentou, me abraçou, porque a gente já trocou muita ideia, já ajudei bastante ela no via WhatsApp ali, porque que nem assim, o que a gente faz na associação? Qual é o teu posto de saúde? Aí a pessoa me passa o posto. Aí, ou eu vou no posto, ou eu prefiro já também mandar o WhatsApp e conseguir agendar a consulta. Aí eu já agendo, deixo a consulta marcada, porque a gente tem aqui em TAPS, além de ter a lei federal de atendimento prioritário, a gente também tem a lei municipal, que também nasceu através da associação, que a diretoria da associação montou, e aí teve uma vereadora que apresentou, e a gente cobrou, já está um ano e pouquinho já em vigor. E aí aí eu agendo as consultas, aí eu envio os laudos via WhatsApp, aí as mães vão, depois elas me repassam, a gente consegue os orçamentos, e aí no dia a dia na defensoria eu pego e acompanho elas. Às vezes eu não salário nem precisa, mas eu adoro. Então, assim, aí eu vou na defensoria, a gente dá andamento, sabe? E para mim, que nem eu falei, para mim a melhor coisa é a parte da judicialização, porque eu sei que aquela criança, por mais difícil que seja, vai demorar, sim, vai demorar, mas é o maior passo, porque tu tá, né? Vai demorar, mas tu vai conseguir. É difícil, sim, mas é melhor do que ficar esperando cair do céu. E que nem eu sou meio louca também, que nem agora a gente chamou a RBS aqui em Tapes, sabe? Eu sou muito também de fazer, vamos fazer os cartazes, vamos para a internet, vamos expor, né? Já que não era para expor, vamos expor.
E é isso, assim, a gente tem associação não só aqui em Tafos também, a gente tem ali em Sentinela, porque a gente tem uma coordenadora que é uma mãe típica, o filho dela não é autista, e ela também deu a cara a tapa e aceitou, e agora ela mora lá, né, e ela levou a Paty pra Sentinela também, que é onde a dona Cláudia e a Dariane trabalham, né, que é a Nath. Então, assim, a gente vai, aos pouquinhos a gente vai, o importante, que nem eu digo, assim, a gente é uma grande família típica. E as minhas amigas são as mães da associação. Se não está no grupo, aí eu não consigo ter contato. As minhas amigas são aquelas ali, né? Mas acho que era isso. Mas é bem importante, sabe? Agora, aproveitando com todo esse seu relato que tu falou, que para te ver, como eu falei contigo, né? A conversa ela é tão boa, né? Porque chegou numa hora, tá? Só pra tu não olhar no relógio, viu? Mas não, viu? Pra te ver como é que é. Mas isso que eu digo, sabe? No dia 2, que não vai ser só o dia 2, pra gente é todos os dias, meses, todo dia. Mas nada mais importante que ter um relato como esse. Foi um relato de uma mãe, que é o teu caso. A gente sempre fala, é mãe solo, não é. Às vezes tá dentro de casa, mas é só a mãe que corre atrás. É tudo que a gente passa. Porque hoje foi colocado isso mesmo, foi bem certo, assim, de falar o porquê eu botei uma associação hoje para a gente estar conversando. Porque é o que a gente passa, é o que as famílias atípicas passam. E é muito fácil chegar no dia 2, e como a gente fala, tu vai abrir teu Instagram, ontem é dia 1º. Tu abriu o dia 2, tudo que tu olhar, 90% é falado de autismo, colorido, quebra-cabeça, bonito, aquilo. Mas não é isso. Se eu botar a realidade mesmo de cada família, até a minha, a tua também, sabe, se a gente botar o que foi, o que a gente passa e ainda vai passar, é o que a maioria das famílias passam. A dificuldade ela é gigante. As mães, ai senhor, juro por Deus, tem algumas que me mandam até vídeo das crianças em crise. Porque elas falam pra mim, olha aqui, agora eu vou começar a gravar. Porque a escola não acredita. Né? Porque a sociedade não acredita. Porque tu vai no posto e o pessoal não acredita. Porque a família não tá acreditando. E mesmo que a criança já tenha um diagnóstico, aí acham que é birra. Aí acontece assim, eu até falo pra elas assim, olha, ai, nem me manda, porque pra mim também é um sofrimento ter que ficar olhando. Porque é muito difícil, sabe? E tem mães que acontece isso, e eu já fui uma dessas mães de ter que gravar a minha filha para poder comprovar que ela estava tendo uma crise, sabe? E é muito difícil, que nem que vão essas mães que, né, que se submetem, que infelizmente precisam judicializar o BPC, porque tiveram o BPC negado. Elas também me mandam os vídeos né, dos filhos e tudo em crise. E são autistas assim, nível 1, nível 2, que é aquela coisa, ai, mas encara, ai, meu filho me mata, tudo dá educação pro teu filho. O que eu mais escuto, sabe, assim, que elas me falam, ai, porque me falaram que eu não dou educação pro meu filho, ai, que meu filho é mimado, que nem eu falei da minha filha. Então, assim, tudo que eu já passei, eu sempre digo, eu tô aprendendo muito, eu não sei quase nada perto do conhecimento de vocês da vivência. Eu, há 5 anos e pouco já com a Pérola, eu tô aprendendo muito. Então, assim, cada dia eu aprendo mais também, porque a gente precisa aprender. Não é uma coisa que tu vai pegar um livro e vai ler e vai, tá, o autismo é isso. Não, o autismo é a pele. É o que a gente tá ali vivendo no sangue, no dia a dia, sabe? Então, é muito difícil. Só a gente que sabe. Enquanto tu não tiver... Ontem eu ainda comentei com uma amiga minha, eu falei, ninguém tá livre. Se tu não tem mais idade, não vai ter filhos, mas tu pode ter um sobrinho, tu pode ter um neto, sabe? Não sei. Então, assim, ninguém tá livre de ter também um autista dentro Mas da família. vai conviver com o autista no dia a dia, não é só a família, no dia a dia, eu sempre falo isso. Eu falo assim em relação à política, sabe? Enquanto eles não viverem dentro de casa aquele sofrimento, eles não vão, os governantes, o sistema, tipo assim, não estão nem aí, porque a gente vê assim, eu conheço pessoas que têm filhos autistas, mas são pessoas que têm condições. Então, assim, são pessoas que não ficam correndo atrás no BPC, que não ficam correndo atrás numa terapia, que não ficam correndo atrás do monitor, porque, não, sabe, tudo eles têm condições, é aquela coisa assim que
escondem, sabe? Não sei se é porque eu moro em Capes, que é uma cidade pequena, mas eu fico indignada. Porque aí eu penso assim, cara, tu tem um filho autista, não é porque tu tem dinheiro que tu não pode pegar e se colocar no lugar do outro. E aí eu vejo aqui, né, que essas pessoas que são, inclusive até mães atípicas, as que acabam escondendo, não é isso? Elas fazem de tudo, sabe, para aquele autista que tá vendo ali, elas que estão no poder, fazem de tudo para, tipo, dane-se, 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 dane-se. Sabe? Eu não sei se eu consegui falar mais ou menos o que eu tô Mas pensando. é, É que eu não quero mas pensar. é, mas é. Isso, sabe? É uma coisa que é importante. Até aproveitando antes de a gente encerrar, eu vou, entre outros comentários que tiveram, tá? Mas aqui eu vou falar porque a Dariane, eu conheço ela também. E a Dari colocou aqui, ó, a Maria é uma fofa. Minha ajuda foi aproximar a Maria e a associação ao Gui, que é muito, muito experiente e tem muitas portas abertas para ajudar todo o estado. Gente, eu sempre falo, é o conhecimento da gente, sabe? Eu aprendi isso comigo, tá? O meu filho, o Daniel, entrou na minha vida para me entender. Se eu tenho um conhecimento, por que que eu vou guardar? Se a rede social me deu essa oportunidade, e se todo mundo, a maioria sabe, eu não trabalho com comunicação, nada em torno disso. Eu trabalho na construção. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Isso é para mim, eu sempre falo, sabe? Esse momento que eu tô aqui é como se fosse um hobby, sabe? Eu gosto eu me sento onde eu tô aqui no meu espaço, é como se, agora eu me desliguei do meu dia a dia cansativo para falar de uma coisa que para muitos pais, eu também é cansativo, mas eu abrir porta e conversar aqui é prazeroso, porque as pessoas vão entender um pouquinho do que a gente está aqui. Se vai dar 100 visualização, se vai dar 5, se vai dar 3, que uma pessoa entenda o que a gente está passando, muito importante, consegui fazer o que eu queria, que alguém entendesse isso aqui. E é isso que eu gosto. Tá. E a gente tem uma mãe também ali, que é a Joyce, ela é de Caxias, e ela tá assistindo, viu? Imagina, é por isso que eu digo, é uma ferramenta, a rede social, que é para isso, é unir. A gente sempre fala, juntos somos mais fortes, é onde acontece. É o Jonathan que teve aqui do Corte Azul, que é de Viamão, já a Joyce, que é de Caxias, a Dariane, que é da proximidade, outros que estão aí também, a Imbetra, Mandaí, Porto Alegre, que eu sei que tem pessoas que estavam aqui assistindo também. Então, assim, é essa corrente que faz a gente continuar fazendo. Então, Maria Paula, que eu vou te dizer agora, antes de encerrar mesmo, que tu continue tendo essa força que tu tirou, a gente sabe que a gente tira da onde não tem, que foi a ideia de um sofrimento, sempre falo, de um sofrimento que se surgiu uma associação, uma dor de uma dificuldade, porque a maior alegria que a gente tem é quando a gente sabe que a gente vai ser pai e mãe, que vai ter um filho, e esse filho, ele se torna, já não é fácil tu ser pai e mãe, ser uma mãe de um filho. A palavra filho perfeito, para mim, nem dá para se dizer, porque o meu filho autista, ele é perfeito. Então, o que eu vou dizer? Tu ter essa dificuldade a mais, vou falar assim, então, do que tu ter o teu filho, que já é uma dificuldade para nós pais, né? É uma dificuldade a mais para lidar com isso. Eu só te digo assim, ó, não deixe de fazer o que tu mais gosta, que uma das coisas é ser mãe, é cuidar da tua vida, que eu sempre falo, tu tem que cuidar da tua vida, da tua cabeça, para te continuar fazendo o que tu faz, que é ser frente numa associação. Eu sempre falo, eu sou vice-presidente aqui na associação, e eu sempre falo com todos nós da diretoria, assim, ó, a presidente também quando tá. Não tá bem, não precisa sair. Se afasta um pouquinho, depois volta de novo, porque assim, a gente todo como pai atípico, toda a vida a gente já está com o psicológico lá em cima. Eu vou falar para vocês aqui, e falo abertamente, não precisa nem estar falando, que eu sou muito transparente. Eu faço um tratamento com depressão.
Mas quem vê o Guilherme no dia a dia, quem vê o Guilherme aqui hoje, ninguém diz que está fazendo um tratamento para depressão. Só que eu cheguei a um ponto que eu entendi que eu teria que lidar com isso. A medicação também. Porque eu sempre enfrentei e eu não preciso tomar. Não vou tomar, não vou porque eu consigo. É que nem eu te dizer para ti, como mãe atípica, eu ainda não fui buscar, tá? Mas muitas pessoas, amigos meus, eles conversam. Que só falta dar a caneta do laudo de autismo pra figura aqui. Entendeu? Olha, Só eu que... vou ser sincera contigo, através de uma mãe lá de Porto Alegre, que foi muito minha amiga, assim, que me ajudou muito, ela dizia pra mim a mesma coisa que falam pra ti. E eu fui atrás, já tem uns 2 anos, mais ou menos, e eu recebi o diagnóstico tardio, só que eu não gosto, assim, de ficar falando de mim, sabe? Eu evito porque, como eu falei, eu não vivi o luto da pérola, mas o meu, tu eu tá... sei muito, eu não gosto de Mas falar. sabe o que tu tá fazendo? Sabe o que tu tá fazendo? Eu vou te falar, desculpa te interromper. Tu tá fazendo o que tu acabou de dizer da tua filha. Tu tá mascarando uma coisa. Isso que tu tem de autismo não vai mudar. Mudou um pouco, de repente mudou quanto sobre o diagnóstico, mas depois tu sabe que tua vida vai continuar. Tu vai ter que continuar correndo, vai ter que tirar vivendo, cuidando de filho, família, lutar pelas mães. Isso vai continuar. Com um cordão de autismo, se tu quiser botar ou não coloca. Eu digo assim, se eu tiver que botar um cordão aqui no meu pescoço e o laudo tá aqui, o Guilherme vai continuar o mesmo. Só as pessoas, eu falo verdade, por isso que eu digo que eu não vou me preocupar com a sociedade. As pessoas vão ficar surpresas. Mas aí vai ser aquilo assim, mas eu já sabia. O mais próximo da família, vamos dizer exemplo. Mas não sei o quê. Mas para mim não vai mudar. Vai tirar algumas dúvidas, alguns acontecimentos. Tá, até pode ser. Mas eu vou ter que viver. Tu já não recebeu um diagnóstico e tá vivendo? É por Só isso que tu tá mascarando e não precisa. fui atrás que essa minha amiga falava muito pra mim e foi final de 2023 que eu comecei a ir atrás. E aí, quando veio assim, eu lembro que eu chorei muito e eu fiquei bem em choque. Só que depois, assim, eu demorei pra falar. Hoje eu já falo, mas eu não gosto de ficar de me expor Não, com isso. mas não é. Mas concordo contigo. Quando eu fundei a associação, eu não fundei por causa de mim. Eu fundei porque eu tava com a Pérola e era um sofrimento tão grande, porque, assim, tu quer judicializar, aí tu não. Parece ser tão fácil, mas aí tu precisa dos documentos. Aí o executivo não libera as negativas, então tu não consegue judicializar. Eu já tô judicializando já. Eu acho que é a terceira, quarta vez que eu vou entrar agora. Né? Mês que vem vou ter que refazer a documentação. Então, assim, é todo um processo, é todo um sofrimento. Aí nessa etapa de refazer, tu precisa de negativa, tu precisa disso, tu precisa daquilo. Ontem até a Pérola consultou e a Neuro pediu para eu preencher um documento, para a Prof preencher outro documento e para a escola também preencher outro documento para ver se a Pérola também tem TDAH. Então, assim, agora que a doutora acha que ela tem também. Mas eu não sei, eu acho que... Mas, enfim. E aí, porque ela é muito calma. Ela é muito calma. E assim, ela é a melhor da turma também, porque ela fica quietinha. As professoras todas amam ela, porque ela que nem agora, muito obrigada. A minha mãe foi ali comprar sorvete pra ela, tá? Foi ali na esquina, porque ela chegou. Eu te falei que ela ia ficar quietinha. Eu escutei ela chorando, porque ela tava em desespero, porque ela queria comer sorvete, porque ela tem muita seletividade. Não é mima, que realmente a gente tinha sorvete em casa e acabou e nós não nos demos conta. E ela tem muita seletividade. Ela só come proteína, não come arroz, não come feijão, não come massa. Ela come só proteína, qualquer tipo de proteína. Ou é sorvete, inverno e verão, mas assim, é pouquinho, mas ela come. Aí ela chegou agora da rua com a minha mãe e queria sorvete, não tinha sorvete, e aí tava gritando ali que ela queria, começou a chorar, aí minha mãe foi ali e pegou pra. Então, assim, é muito difícil. Sabe? É todo um processo, que nem tu falou, hoje na hora do almoço. A gente comprou almoço,
E a dona Pérola não quis almoçar, porque não veio nada do que ela queria. Aí, lá fui eu, peguei o... A gente tinha coraçãozinho, né, na geladeira. Aí, fiz ali meio correndo. Aí fiz, arrumei, coloquei na mesa. Pérola, agora tu almoça. E aí, ela não gostou. Ela comeu, assim, comeu uns pedacinhos, mas fazendo uma cara, porque ela não tava gostando realmente. Aí eu falei, não, pelo menos tu vai comer, porque tu não vai de barriga vazia. Então, assim, a única coisa que ela comeu foi isso. Aí ninguém fez tudo isso sabe, em casa, assim. É todo um processo, sabe? É muito difícil. A gente tem que fazer que nem eu falo. Ela faz muita terapia para conseguir lidar com as crianças, com as pessoas na Sim. rua, sendo que deveria, na verdade, era ser o contrário. As pessoas deveriam ter mais empatia com a gente. E que nem eu mencionei no início, assim, quando o teu filho é pequenininho e tá usando um cordão, tá tendo uma crise, as pessoas têm mais empatia. Quando o teu filho já tá maior, é mimado. É isso. Eu sinto aqui em TAPS, tá, Guilherme? Eu sei que já vai encerrar. Aqui em TAPS eu acho que falta mais ter mais união com a gente, sabe? Com a associação. Falta mais o pessoal, que nem tu mencionou, que vai sempre nos mesmos lugares com ele. Eu sempre levo a Pérola no mesmo mercado, sabe? Quando eu vou em outro mercado com ela, ela já não gosta. Ela gosta de sempre no mesmo. Então, mesmo que ela tinha as crises lá no passado, que as gurias já conhecem ela. Então, assim, a gente sempre tenta ir farmácia, sempre a mesma farmácia, que era lá a farmácia que ela ia, sabe? Então, assim, sempre a gente tenta ir. Quando a gente vai a Porto, é o mesmo shopping. Se eu vou em outro shopping, já dá problema, sabe? É sempre, assim, tem que ter, né, aquela previsibilidade que na vida da Pérola faz, assim, uma diferença enorme, sabe? E eu falei, eu não gosto de falar de mim, porque eu já sou adulta. Eu já sei lidar, né, melhor. Mas eu quero que ela também cresça e tenha, siga assim, né, tendo discernimento. E que seja uma adulta funcional, ou pelo menos assim que, sabe assim, que consiga lidar mais com as emoções dela. E eu não sei como é que vai ser o futuro dela e nem né, das nossas crianças aqui na associação. Mas me chamou a atenção que tu falou que a associação nasceu do sofrimento, e nasceu mesmo, sabe? Nasceu num sofrimento, porque por mais que eu não tenha vivido aquele luto no início, viver o autismo no dia a dia é difícil. E é difícil quando as pessoas não têm conhecimento. Então, que fique, né? Que não seja apenas hoje, só dia 2 de abril. Até porque ontem era o dia da mentira. Então, assim... Podia ser 2. De inverter. Dia da mentira pode ser dia 2. Pois é. Então, assim, que não seja assim, sabe? Que as pessoas sigam, né? Sigam tendo empatia, né? Sigam falando sobre o autismo em casa, para as crianças também, sabe? Porque os pais, né? Que nem tu falou, teus pais te deram uma boa educação. A gente reflete aquilo que a gente vê em casa, sabe? A Pérola é uma criança, assim, que ela é muito educada. Tudo ela pede, ela agradece, muito obrigada, desculpa. E é uma coisa até que a gente está tentando ensinar para ela. A gente, que eu falo, as terapeutas, né? Porque eu não consigo. E as terapeutas tentam ensinar mais para ela a ter, né, a reciprocidade. Não é só tu que tem que pedir desculpa, não é só tu que tem que falar muito obrigada. Mas que nem eu sou uma que tudo pedia desculpas. Até um dia que falaram para mim, para de ficar pedindo desculpa, porque tudo tu pede desculpas. Isso já tem uns anos. E aí eu falei, realmente, tudo eu peço desculpas. E eu nunca mais. Eu fiquei com aquele trauma ali que falaram que não era mais pra ficar pedindo desculpa. E eu falei, sabe? Então hoje eu cuido pra Pérola não, sabe? Se não ficar o tempo inteiro, ai, desculpa. Qualquer coisa. Tipo, cai um brinquedo no chão. Ai, desculpa, 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 desculpa. Mas é o jeito da gente lidar, entendeu? Com muitas coisas que tu passou, agora tu controla para ela não passar. Isso é coisa, isso aí assim, ó, isso é coisa de mãe. Isso é coisa de mãe. Isso aí não é, a gente, mas é do autismo, não, isso é coisa de mãe. Isso aí é uma coisa de mãe. É aquela proteção que a gente quer passar. É que assim, vai ficar sempre na asa da mãe e do pai, não vai, da mãe não, daqui a pouco vai ter que voar. E como vai voar? Deixa quietinha, deixa do meu ladinho. É. Eu sou pai, meu filho está com 18 anos ali, o mais velho está com 21, estuda em Santa Maria, na Federal, lá em Santa Maria, e se fosse de verdade, assim, eu queria que ficasse tudo comigo, tudo perto.
Então daí assim, o meu, como é do meu primeiro casamento, pego de 15 em 15, às vezes fico mais de um final de semana seguido também. Só que se te falasse de verdade, eu queria que ficasse comigo de todo dia. Eu não queria que fosse embora. Então daí aquela coisa de pai, eu sempre falo, eu tenho um pouquinho de pai e mãe, na verdade, assim, porque eu não sei, essa proteção, sabe? Que nem a gente fala assim, a maioria dos pais, né, somem, mas a gente tem também os pais na associação, nós temos pais solos, por incrível que pareça, a gente nós temos os pais solos que criam, né, as filhas e tudo mais. A gente tem os pais que, né, as mães que são casadas e os pais que participam nos nossos eventos, porque às vezes as mães ficam ali, a gente tem. Essa de hoje até que eu encontrei na praça, eu conheci o esposo dela, porque ele sempre vai. Ele sempre vai em tudo. Mas ela eu ainda não tinha conhecido pessoalmente. Aí hoje eu fiquei, nossa, eu conheci ela e ela eu nunca tinha visto na vida. A não ser o esposo dela que sempre vai em tudo. E dá pra ver assim que tu, né, tu luta pela causa, tu dá a cara a tapa. E às vezes assim, eu vejo por mim que a gente até serve, né, passa um pouco de perseguição, que é bem difícil. Criamos algumas inimizades, mas enfim. Sempre cria. É importante. Sempre cria. Eu sempre vou falar. Tu vai filtrar, tu vai filtrar muito isso, como tu tá de frente, porque assim, lá vem a associação tal, lá vem a mãe aquela lá, vai vir aquilo. A Maria com aquelas mães, é isso aí que eu escuto, a Maria com aquelas mães, tanto que eu brinco que... Só que vai chegar um ponto que eles vão entender que não é por mal, porque às vezes eles acham que, mas acha que apareceu na televisão, pode, então não é isso. Se perguntar, eu não quero aparecer em lugar nenhum. Eu te disse assim, da política. Eu nunca me envolvi com política, eu nunca, assim, eu não sei nada. Nada. Quando nós fundamos em 2024, foi o início. Em 2025 que a gente ganhou mais visibilidade. E aí que eu fui, sabe, assim, a gente começa assim, tem o executivo, tem o legislativo, e tem o judiciário. Que nem a gente tem, né, tem alguns vereadores que são mais próximos, né, a gente também tem uma mãe atípica também, que é vereadora, e ela nos apoia muito, e que nem eu sempre falo assim, nós não temos partido, nós somos suprapartidários, não temos, só que ao mesmo tempo, assim, é muito difícil, e às vezes a gente acaba criando inimizades, mesmo não querendo, e que nem eu falei assim, semana passada eu chorei muito porque acaba que eu escuto muito, e eu também me sinto muito fragilizada, porque eu só tenho a minha mãe, sabe? E aí a minha mãe, eu tenho que estar bem para cuidar da Pérola, minha mãe tem que cuidar de mim e da Pérola, porque acaba que a coisa da minha mãe, ela fica... Mas assim, tô aprendendo também, né? Vamos lá, vamos aprender. Mas é bem isso aí. Maria, assim, eu quero te agradecer de coração, tá? De verdade mesmo. Essa pouca proximidade que a gente teve, já ganhasse um amigo, uma pessoa que precisa lutar pela causa, ele vai lutar, independente de estar em Capão, no litoral do Rio Grande do Sul, e tu ser de Tapes, tá? Tudo que for ao meu alcance, eu puder ajudar, tu pode contar comigo, tá? E só quero que te agradecer de verdade mesmo, e tu dê os agradecimentos finais aí pra gente encerrar, e mais uma vez, gratidão por tu ter participado. Eu fico muito feliz por ter participado, não sei nem o que falar, porque eu fico nervosa. Mas eu fico muito feliz, de verdade, ainda mais hoje, né, que é o Dia Mundial de Conscientização, e que não seja apenas hoje também, que seja todos os dias. E agradeço também para as que estavam assistindo. E eu acho que era isso, que eu fiquei muito feliz. E se tu for postar um vídeo, coloca colaborador para todo mundo ver. Vou colocar, vou te marcar, vou botar o pessoal que eu já coloco, para a gente estar cada vez mais visível, tá? Maria, mais uma vez, obrigado. Fica com... Virar tapas também, né? Quando... Não, a gente organiza sim. Agora vamos dar um jeito. Então a gente pode combinar para vir também até. Vamos dar um jeito de ter essa proximidade. A gente sempre fala, muitas vezes é rede social, mas se tiver a oportunidade de ser pessoalmente, a gente vai ter. Brigadão, fica com Deus, e tu sabe, mais uma vez, se precisar, pode chamar, independente se é Instagram, se é WhatsApp, e segue a tua luta que a gente vai estar sempre junto aí. Fica com Deus. Muito obrigada. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou aí junto aí para mais uma live. Agradecer de coração mesmo, porque hoje é o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
Não só dia 2. A gente, como pai atípico, a gente luta todos os dias, mês e ano. Então, entenda um pouquinho do autismo, entende? Falo de verdade de coração. Perde um tempinho, eu falo perder, mas não é, ganhe um tempinho na tua rede social, no teu Instagram, assistindo vídeo, entendendo o que é o autismo, porque a sociedade vocês vão ter que entender, porque o autismo vai conviver dia a dia com vocês. Fiquem com Deus, um ótimo feriado, se cuidem, uma ótima Páscoa para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, como eu sempre falo, bate-papo com é para vocês, um forte abraço e até a próxima.